Bom dia, turma! Hoje a gente vai falar sobre o Émile Durkheim. Esse autor que é um autor francês e que eu já passei uns videozinhos para vocês na aula passada falando sobre ele, de uma forma introdutória. E a gente hoje vai falar sobre alguns conceitos da teoria desse autor. Antes de começar o assunto de hoje, eu queria chamar a atenção para vocês de que tem uma atividade que é para ser respondida com base nesse videozinho que eu estou gravando. E também chamar a atenção para uma questão que como esse é o primeiro autor que a gente está vendo, né, a primeira teoria que a gente está vendo aqui em Sociologia, é importante lembrar que existem vários autores e várias teorias, essa é apenas uma delas, e que esses conceitos eles servem para falar da teoria do Émile Durkheim. Então, quando a gente for falar de outras teorias e de outros autores, são outros conceitos, outras ideias, e a gente não pode misturar, certo? Senão a gente não vai entender nada. Então, vamos lá. Hoje a aula vai ser sobre consciência individual e consciência coletiva e também sobre solidariedade. Então, são conceitos diferentes na teoria do Durkheim. Primeiro, vamos falar sobre consciência. O Durkheim, ele acreditava que a consciência de um indivíduo ela era dividida em dois tipos diferentes. Existia a consciência individual e a consciência coletiva. A consciência individual, ela seria responsável por aqueles pensamentos mais íntimos que a gente tem, sentimentos particulares, específicos de cada indivíduo. Essa consciência, ela tem como referência e origem o pensamento e o sentimento particular do indivíduo, a individualidade dele, aquilo que o torna mais específico e diferenciado dos outros, aquilo que é só dele. Já a consciência coletiva, ela tem como referência aquilo que vem da sociedade e que é compartilhado entre os diferentes indivíduos dessa sociedade. Então, a consciência coletiva ela vai ser constituída por aqueles pensamentos e sentimentos que a gente tem em comum com os demais membros da sociedade e ela tem origem na vida coletiva, né? E se refere ao que a maior parte da sociedade pensa e que utiliza como referência moral e de valores. Quando a gente fala de referência moral e de valores, a gente está falando da ideia do que é certo, do que é errado, do que é visto como bom, do que é visto como ruim pela sociedade, certo? E esses valores aí, eles são mais relacionados a isso, e não a ideia de valor de dinheiro, mas sim aqueles pensamentos que são importantes dentro daquela sociedade, que são uma referência para todo mundo que vive naquela sociedade. Então, se a gente fosse dar como um exemplo, né, de um pensamento ou um sentimento que ele vem da consciência coletiva, a gente poderia usar, por exemplo, a ideia de preservação da vida, né? E também dá essa ideia de igualdade, que são elementos que estão presentes dentro da moral e dos valores da nossa sociedade moderna. Que são o quê? Se a gente pensar hoje que nasce um bebezinho e ele tem síndrome de Down, ele nasce com síndrome de Down, a gente naturalmente não, né? Mas a gente vai acabar pensando que essa criança, ela precisa ser cuidada, ela precisa de cuidados como qualquer outra criança, que ela um dia vai precisar frequentar a escola, que ela um dia vai precisar acessar a sociedade das mesmas formas como uma outra pessoa que não tem síndrome de Down. Porém, esse pensamento de tratar as pessoas diferentes com igualdade e inclusão, ele nem sempre fez parte da consciência coletiva da nossa sociedade. Ele é uma coisa que foi se desenvolvendo com o tempo. Então, existiram povos que, por exemplo, quando você tinha uma criança com qualquer tipo de condição física diferente, essa criança ela podia ser morta, essa criança podia ser abandonada pelos pais. Isso hoje, se a gente falar sobre isso, de abandonar um bebê porque ele nasceu com síndrome de Down ou com alguma deficiência física, isso é uma coisa que é vista como algo muito sério. Se a gente for fazer uma pesquisa e perguntar assim, pode matar esse bebê porque ele nasceu com síndrome de Down? A gente vai ver que a maioria das pessoas, ou todo mundo, vai dizer, claro que não pode matar a criança porque ela nasceu com síndrome de Down.
Mas, então percebam, esse sentimento de que é errado matar uma criança porque ela nasceu com síndrome de Down é algo comum. Se a gente perguntar para as pessoas, todo mundo vai dizer a mesma coisa, que isso é errado. Não pode matar uma criança por isso. Porém, esse sentimento, ele não nasceu com a gente aprendeu, a gente foi educado pelos nossos pais, pela sociedade como um todo, pela escola, pela televisão, de que as diferenças entre as pessoas, elas não são motivo para que a gente abandone as pessoas que têm alguma característica específica. E que sim, as diferenças elas têm que ser tratadas de forma a minimizar as desigualdades, que as pessoas todas elas têm que ser incluídas na vida social. Então, de forma alguma, matar alguém porque tem uma diferença física ou alguma deficiência ou alguma condição diferenciada nunca vai ser uma solução considerada positiva dentro da nossa sociedade. Então, essa ideia, ela faz parte da nossa consciência coletiva. A gente não nasceu com essa ideia na cabeça, a nossa sociedade educou a gente para pensar assim. Em diferentes momentos, a sociedade vai ter diferentes pensamentos. Então, percebam, a consciência coletiva, ela influencia a forma como o indivíduo pensa. E o Durkheim vai dizer que essa consciência individual e a consciência coletiva, elas não estão separadinhas em duas caixinhas isoladas uma da outra dentro da nossa cabeça. Elas se misturam. E nessa mistura, a consciência coletiva, ela se sobrepõe à consciência individual. Ou seja, ela é mais forte do que a consciência individual. A consciência coletiva, ela faz com que ela influencia a consciência individual a ponto de que a nossa consciência individual ela nunca vai ser totalmente individual. Por quê? Porque ela sempre vai ter como referência alguma coisa coletiva. Por exemplo, quando a gente se apaixona por alguém, isso é uma coisa muito pessoal, cada um tem um gosto e às vezes a gente nem escolhe porque a gente se apaixona, a gente de repente se apaixona por alguém. E isso é um sentimento muito pessoal. Porém, a nossa forma de pensar nisso, que quando a gente se apaixona por alguém, a gente fica pensando naquela pessoa, a nossa forma de pensar nisso sempre vai ter como referência alguma coisa coletiva. Por exemplo, você pensa assim, eu me apaixonei por esse menino, ele é muito bonito. A ideia do que é bonito e do que é feio, ela vem de uma referência coletiva. Ela vem de uma educação, de um grupo de pessoas com qual você conviveu e criou padrões sobre o que é ser bonito e o que é ser feio. Quando você, por exemplo, vai escrever no seu diário seus sentimentos porque você está apaixonado lá pelo seu amado ou amada, você vai escrever sobre isso, você usa palavras e essas palavras elas fazem parte de uma linguagem, um idioma que ele é algo que não nasceu de você. Esse idioma, ele é coletivo, ele é uma coisa que você aprendeu. O nosso próprio pensamento, quando a gente está pensando na vida, às vezes nos nossos problemas, nas nossas inquietações, né? Quando a gente está surtando porque está preso dentro de casa e parece que o mundo está acabando, a gente, mesmo quando a gente está pensando em algo muito pessoal, a gente geralmente está pensando e as palavrinhas que vêm na nossa mente, elas são palavrinhas que estão em português, por exemplo. Então, percebe? Aquilo que a gente pensa está dentro de uma linguagem que não foi a gente que criou, é uma linguagem que a sociedade criou. Então, sempre para o Durkheim, a consciência coletiva ela vai estar influenciando mais a consciência individual, ela vai estar sendo mais forte do que a consciência individual. Certo? Muito bem. Dito isso, a gente vai seguir com essa ideia de que a consciência coletiva ela é mais forte e agora a gente vai falar sobre a ideia de solidariedade, né, que é um outro conceito na teoria do Durkheim. A solidariedade é o que a gente vai chamar de fator de coesão social. Por quê? Porque a coesão, e aí a gente pode usar a ideia de coesão da física, que é o quê? É o que faz com que os átomos e moléculas se mantenham unidos num formato, num corpo, sem se desfazerem, ou seja, sem que aquele corpo se desintegre. Então, é o que faz com que
elementos diferentes formem uma coisa só, certo? Isso seria coesão na física. Mas o que o Durkheim está chamando de coesão social aqui? Seria o que faz com que os indivíduos, por mais diferentes que os indivíduos sejam, eles conseguem se manter unidos na vida em sociedade. O ser humano ele é um ser social, ele não vive isolado. O ser humano ele é um ser necessariamente social. Então, por mais que cada ser humano tenha características muito diferentes uns dos outros, os seres humanos eles vivem em sociedade. E o Durkheim vai dizer que o que faz com que os seres humanos consigam viver em sociedade é o que ele está chamando de solidariedade. O que seria essa solidariedade? A solidariedade ela tem como base a consciência coletiva, ou seja, ela tem como base esses pensamentos em comum, esses sentimentos em comum que a gente tem. Ela gera coesão social, ou seja, ela vai fazer com que os indivíduos, mesmo muito diferentes uns dos outros, e mesmo que sejam muitos, eles mantenham uma lógica de convivência em sociedade, mantendo essa sociedade funcionando. E a solidariedade é quem faz os indivíduos que são muito diferentes uns dos outros conseguirem manter-se unidos uns aos outros na vida em sociedade. Então, quando a gente está falando de solidariedade, é como se fosse a grande cola que faz com que os indivíduos se mantenham nesse todo que é a sociedade, que eles não vivam de forma isolada uns dos outros, certo? Então, isso é o que o Durkheim está chamando de solidariedade. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque todo conceito, né, algumas palavras, elas vão ter o significado dentro da teoria do autor, mas também, às vezes, eles têm algum significado no nosso cotidiano, que a gente já usa essa palavra solidariedade de outras formas. Então, tomem cuidado para não confundir o que o Durkheim está chamando de solidariedade com aquela ideia de solidariedade que a gente tem normalmente, né, fora da teoria do Durkheim, que é essa ideia de que ser solidário é ajudar o outro, é fazer uma doação, é ver que tem pessoas que estão passando por necessidade e doar uma cesta básica, é você fazer uma ação social para as pessoas que precisam de determinados serviços e não conseguem obter com facilidade. Isso é solidariedade? É solidariedade, mas isso é solidariedade para a gente no nosso uso cotidiano, no senso comum. O que o Durkheim está chamando de solidariedade é outra coisa. O que o Durkheim está chamando de solidariedade? Aqueles mecanismos que fazem com que os indivíduos se mantenham unidos dentro de uma sociedade, mesmo que eles sejam muito diferentes uns dos outros. E aí, gente, esses mecanismos, eles não vão ser necessariamente a boa ação, o sentimento de fraternidade. Não é isso, né? A gente vai ver nas próximas aulas que a solidariedade ela vai ter tipos diferentes, né? E um desses tipos, ele não é baseado na semelhança ou no sentimento de fraternidade, muito pelo contrário, ele é baseado nas diferenças dos indivíduos e na necessidade que o indivíduo tem, de necessidade mesmo para viver, que ele tem de manter uma relação com outra pessoa. Então não é algo assim bonito, um sentimento bom, como a gente pensa cotidianamente no nosso dia a dia, a gente usa essa palavra dessa forma. E não está errado usar dessa forma, é só que o Durkheim está falando de outra coisa, certo? Então a solidariedade, ela é o que faz os indivíduos se manterem nessa vida social sem serem isolados uns dos outros e mesmo sendo muito diferentes uns dos outros, mesmo tendo consciências individuais muito específicas, sentimentos diferenciados uns dos outros, eles sempre vão ter uma consciência coletiva que mantém eles ali sentindo que fazem parte de uma coisa só, mesmo eles sendo muito diferentes. Então é isso, gente. Eu vou postar o vídeo com as questões para vocês responderem, certo? Não deixem de fazer as questões, não deixem de assistir o vídeo. E se tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, coloca nos comentários lá no Google Sala de Aula ou pode mandar nos comentários do YouTube também, o que for mais fácil para vocês, tá? Digam se deu certo, se deu para entender, se não deu para entender, o que não deu para entender. Tá ok? E eu vou passar a atividade, então façam a atividade também, porque é através da atividade que eu sei
se vocês conseguiram entender as coisas. Além desse vídeo, eu vou postar o link também de um vídeo mais curtinho, que é explicando como responder a atividade pelo Google Sala de Aula, para quem ainda não sabe fazer isso, ok? Então, eu vou postar esse vídeo e mais o outro explicando como é que responde a atividade pelo Google Sala de Aula. Um abraço, muita paz e saúde para vocês, e eu não aguento mais essa quarentena, ninguém aguenta mais, mas vamos nos esforçar para manter os estudos, né, gente? Tem uma galerinha que tá desanimando aí. Eu sei que é ruim, mas vamos lá, vamos nos esforçar pra gente não ficar parado também, pra gente não ficar com a cabeça sequelada, só pensando em problema, né? Vamos distrair um pouco e aproveitar e aprender algumas coisas.